Olá, amores! Tudo bem? Que bom ver vocês aqui! Já te vi, Gabi! Vou te chamar já já. Gente, oi! Tudo bem com vocês? A pessoa saiu do banho e veio pra live, tá, gente? Mas tá tudo certo, né? Não tem problema não. Boa noite! Ai, que alegria ter tanta gente aqui hoje. Oi, amorcinho! Ah, hoje, gente, deixa eu contar pra vocês o que a gente vai fazer aqui hoje. Hoje a gente vai ter aqui uma pessoa maravilhosa, ou como meu amigo Luan costuma dizer, que ele não tá aqui hoje, não sei porquê, Maravimusa. A gente hoje vai falar com a Gabi Artes, que é uma artista sensível, escritora de livros, fala frases, escreve frases que assim futuca o fundo da nossa alma. E a gente hoje vai conversar não só sobre o livro dela, que é maravilhoso, não só sobre os projetos dela, mas a gente vai falar também sobre crenças limitantes e padrões repetitivos de comportamento. Aqueles, né, que mesmo a gente sabendo que não deve, não querendo, a gente acaba caindo neles, né? Quem nunca? Então vamos lá, deixa eu chamar a Gabi aqui. Cadê ela? Amor. Vou deixar ela se apresentar. Ah, ela é Mara. Ah, Boa noite! boa noite, Gabi. Que Tudo bom? bom ter você aqui. Eu que Já, agradeço. já tem tanto tempo desde o nosso último encontro, né? Não, e passa rápido, né? Passa voando, gente. Esse 2020 é o ano que não aconteceu nada, mas aconteceu tudo, né? Outro dia era março e a gente já tá chegando, chegando em setembro, daqui a pouco é Natal e 2021 chegou. Mais ou menos isso, né? Não, exato. Meu Deus do céu, que loucura. Gabi, eu estava aqui tentando apresentar você, né? Trazendo todos os adjetivos seus. Eu já fiz o mapa da Gabi, gente, e eu não me lembro. É engraçado, você me marca muito, muito, muito como pisciana, mas eu acho que você não é peixes, eu acho que você é sagitário com ascendente em peixes, não é isso? Isso. Ela me marca muito justamente essa coisa, né, pisciana, essa aparência, essa calma, essa tranquilidade que ela te transmite. Ela me super marca como pisciana, mas não é não, gente, ela é sagitariana. E com a lua, Gabi? Sagitário. Sagitário com lua em Sagitário, ascendente em peixes. Então, eu estava tentando te apresentar aqui. Falei do seu livro, falei das suas frases maravilhosas, da sua arte. E aí, antes da gente começar a falar do nosso assunto, eu estava pensando aqui, você nunca me contou como surgiu isso para você de escrever essas frases nos corpos de mulheres, homens, pessoas diferentes. Como é que foi isso? Eu tava morando nos Estados Unidos e tava me sentindo muito sozinha, longe da família, longe de tudo que eu tinha construído até então. Eu fui passar as férias lá e acabei ficando, vi uma oportunidade de vida. E você mora fora, você sabe que é matar um leão por dia, né? Não A que aqui não solidão é seja muito forte. O isso. problema aqui é a questão dos vínculos, né, cara? Não adianta, né? A gente pode, por mais sociável que a gente seja, códigos são outros, valores são outros, maneiras são outras, e aí você pode estar rodeada de pessoas, você continua se sentindo sozinha. Nossa, completamente. E eu tava passando por uma crise existencial, assim, bem forte, do quem sou eu. Que ano foi isso? Foi em 2016. Isso, você estava em que lugar dos Estados Unidos? Não, foi em 2017. 17. Eu tava na Flórida, em Miami, Que é e a parte mais brasileira dos Estados Unidos, gente. E ainda assim. exatamente.
Só que eu me vi com os valores completamente trocados, porque Miami tem dois lados, né? Tem um lado muito da espiritualidade, do yoga, da meditação, tanto que eu me conectei lá com as terapias alternativas, com o que a gente vai falar depois. Mas quando eu cheguei, você se depara muito com aquele superficial até, né? De muito luxo, muita gastação. É uma cidade muito sazonal, então as pessoas não ficam muito, elas vêm e vão, vêm e vão. Então você não tem nem como criar tantos vínculos, porque as pessoas vão embora, elas vão passar férias e vão embora. Então é aquela coisa, né, que você vai muito transitória. E muito E foco aí, no corpo também, por outro lado, né? muito foco em corpo, Corpo, academia. aparência, cara, roupa, dinheiro e tal. Meio aquelas séries de Malibu dos 80, dos 90. E eu, que nunca fui desse mundo, comecei a entrar nesse mundo, porque você vai pra praia, você se conecta com essas pessoas, a gente tem uma coisa dentro da gente que a gente quer pertencer, né? Então, aquela busca por pertencer, eu fui deixando de me pertencer. Até que chegou uma hora que eu não estava mais pertencendo a nada. E eu comecei a escrever no meu corpo. Eu não escrevia nas pessoas, para voltar a me pertencer. Que coisa mais linda, meu Deus do céu. E que coisa triste também. Imagina o que que você não estava sentindo, né? O lugar onde você não estava emocionalmente para se voltar para esse lado, né? De escrever no seu. Ai, meu Deus do céu, E Gabi. foi inclusive o que você falou do meu mapa, que fez muito sentido para mim, que era aquela hora que é o planeta que tem os dois lados bem fortes, que ou você vai para as drogas, para uma coisa muito Netuno, Netuno. exato. Eu estava nessa fase do mapa. Tanto que quando a gente fez o mapa, me veio muito de encontro, porque eu podia ter ido para esse lado, mas não, eu fui para o autoconhecimento, para a espiritualidade, para a arte, eu fui tirar de mim aquilo. E aí eu comecei a escrever e soltar meus textos no Instagram. Naquela época, 2016, 2017, né? Começo de 2017, no Instagram não tinha tanta gente que falava de autoconhecimento. Era mais foto do prato, foto da roupa, academia, né? Todo mundo perfeito. E aí tava rolando uma grande coisa dentro de mim do tipo, o que que eu tô fazendo de errado? Porque só eu tô assim, o resto tá todo mundo bem, tá todo mundo perfeito. Eu não tinha Instagram pessoal, então foi novo para mim o Instagram e ficar vendo aquelas pessoas numa perfeição tava me causando muito mal e isso piorou muito o meu processo. E aí eu comecei a divulgar no Instagram o que estava acontecendo real, assim, do emocional. Que você escrevia no seu corpo. É. Porque E aí A Aline está perguntando o que que você escrevia no seu corpo e se você que está falando isso, que você escrevia literalmente no seu corpo. Era literal no seu corpo, né? pegava maquiagem, lápis de olho. Na verdade, no começo eu comecei com caneta mesmo e depois eu fui para maquiagem. E eu escrevia no meu corpo as frases que estavam me vindo e comecei a falar que eu estava tendo ansiedade, que não estava mal, que eu não estava bem. E isso começou a chegar em muita gente. E as pessoas começaram a se conectar. E aí eu comecei a estudar autoconhecimento, terapias alternativas. Eu quis me curar naturalmente. Naquela época, somatizou no meu corpo, então a minha pele ficou toda inflamada, com espinha, meu cabelo começou a ficar enfraquecido. Tudo vai para emocional. Tudo. E eu comecei a falar sobre isso, falar qual que era a real. E aí o pessoal começou a se identificar. E aí, quando o trabalho começou a crescer, as pessoas começaram a falar: escreve em mim, uma amiga minha. Aí uma outra pessoa: escreve em mim. E aí, do nada, pessoas que eu não conhecia estavam pedindo para eu escrever e fazer foto nelas. E aí acabou virando um projeto, um trabalho. E aí teve um dia que eu acordei, tinha dado um boom no Instagram. Assim, uma foto viralizou legal. Foi para Da um noite milhão pro dia? da noite pro dia. Sério? Fez um. E aí aumentou muito o trabalho. E aí eu falei, caramba, que responsabilidade. Porque eu acho que uma coisa é você. Ah, eu vou aqui falar de qualquer coisa no Instagram. Outra coisa é quando você começa a pensar na responsabilidade que é as mensagens que a gente coloca. Então eu comecei a estudar muito. E aí eu ia compartilhando meu processo. Então Estudar eu o quê? fui estudar Reiki, chakras, equilíbrio, harmonização, Theta Healing, então práticas meditativas, como que eu curo minhas crenças limitantes, como que eu saio desse lugar,
aromaterapia. Eu fui para todo o campo natural, holístico, para me curar tanto da minha pele, porque eu estava no grau que todo mundo falava que eu tinha que tomar Roacutan ou pílula, quanto emocional, porque se eu fosse num psicólogo naquela época, com certeza um psiquiatra ia me receitar alguma coisa para tomar química, né? Então eu fui para arte, eu fui para terapia alternativa, eu fui para o campo natural. E quando eu comecei a me dar bem com aquilo e comecei a ficar melhor, eu falei, cara, eu preciso falar isso para as pessoas, eu preciso passar isso para frente. Então eu saí um pouco da minha profissão, que era, eu trabalhava no Discovery Channel. Mentira, o que você fazia lá, Gabi? Fazia roteiro, criação para América Ah, já Latina. escrevia, tinha algo ali da escrita, né? Oi, E aí eu fui para Sandra. esse campo. A Sandra está mencionando que Chico Buarque tem um livro chamado Budapeste que tem um personagem que escrevia na pele das pessoas. Que demais! Você sabia disso? Nem não tinha ideia. Não, não. Tá, desculpa, eu te interrompi. Aí você trabalhava no Discovery Channel, aí o que você fez? Você largou o Discovery Channel? Larguei o Discovery Channel e fui. Nesse momento o Instagram já tinha crescido um pouco e fui investir no meu projeto pessoal, que era a minha arte, que era o meu propósito. Eu tenho inclusive uma tatuagem aqui escrita propósito, de quando eu vi que o meu propósito era aprender a me curar naturalmente para ajudar as pessoas, né? A, a conseguirem também usar essas ferramentas que a gente tem dentro da gente, que todo mundo tem, né? No momento que você deu esse salto, Gabi, que você falou, não, vou largar o Discovery Channel e vou me dedicar a isso como minha função principal, meu trabalho principal. Você já estava gerando dinheiro no Instagram? Não. Você se jogou assim, tipo, Sim. pum, fui. Eu tinha juntado um dinheiro, né, do Discovery. E aí, cara, me joguei. Tanto que o Instagram tava crescendo. E isso é engraçado falar aqui, porque eu acho que pode inspirar muita gente, né? Eu me joguei sem saber o dia de amanhã. E quando eu me joguei, eu acabei sofrendo um acidente do joelho, tive que fazer uma cirurgia. Saí do Discovery ao mesmo tempo. Foi tudo ao mesmo tempo. E aí eu falei, cara, vai dar certo, porque eu quero que dê certo, porque... E comecei a investir todo o dinheiro que eu tinha guardado, comecei a investir, pagar minhas contas com esse dinheiro, mas investir na minha arte. Só que uma hora, acabou a minha reserva. Eu ainda não estava fazendo dinheiro com o Instagram, com a minha arte, como eu precisava. E eu digo assim, que deu uma primeira quebra no meu projeto pessoal, na minha empresa, né, financeiramente. E aí, de um lado, eu estava sendo super reconhecida no Instagram e também lá em Miami, em exposições de arte. Só que tudo assim me convidavam, então eu ia. E por outro lado, eu falei, vou ter que arranjar dinheiro, tenho que trabalhar em qualquer coisa. Então eu fui trabalhar num restaurante. E aí, do outro lado, eu estava servindo mesa. E a diferença de quando você está numa exposição de arte, né, e todo mundo fala, nossa, você é incrível, não sei o que, nada. E quando você está atendendo mesa, muitas vezes as pessoas nem olham, né, no seu olho. Então isso me deu muita inspiração para criar e para tirar essas máscaras que a gente coloca dos papéis e se reconhecer em essência, sabe? Então eu acho que isso fez toda a diferença no meu processo, assim, para eu também me ver como... Eu não sou a Gabi Artes de 130 mil seguidores, artista. Não, eu sou essência, igual você, igual a pessoa que está assistindo a gente, igual a Gabi que estava atendendo mesa. Então foi muito importante isso ter acontecido. E eu acho assim muito legal, vou fazer um gancho no que você está falando, Gabi, com a questão do trânsito que você estava vivendo, porque eu me lembro, acho que a gente falou, era Netuno no ascendente. E esse trânsito, inclusive, eu vou soltar um vídeo em breve sobre essa influência e energia de Netuno, né? Porque a tua história, do jeito que você está contando a tua história, eu recebo muitos clientes passando por trânsito de Netuno no ascendente, que estão passando por, ou no ascendente ou no meio do céu, que passam por um período de confusão que é muito difícil, sabe? Que não sabem que decisão tomar, que rumo tomar, que se sentem perdidos. E especialmente na Revolução Solar, que é o mapa do ano, a pessoa, ela olha, quando ela está com ascendente em peixes, a primeira coisa que eu digo para ela olha só, o ano vai começar de uma forma e terminar de outra. E talvez a maneira como o seu ano vai terminar
não tenha nada a ver com a maneira como ele começou. Você vai ter pouco controle do processo, mas as chances são de que, se você confiar no processo, você vai terminar melhor do que sairia se você tivesse controlado e conseguido as coisas do jeito que você queria. E no seu caso não foi uma revolução, foi um trânsito que é mais longo, mas é fantástico porque foi um processo, pelo que você está contando, quase intuitivo, né? Você foi meio que tocando no escuro, não via nada à sua frente, era um palmo à frente do nariz, se visse, mas você foi respondendo às tuas demandas internas e foi se alinhando com o que o momento foi te apresentando. E olha que gênio, que fantástico, como tudo isso se deu na sua vida. Completamente, porque uma coisa, eu acho que às vezes, né, o mundo, isso é uma crença limitante, né, até. A gente escuta desde criança que arte não dá dinheiro, que é melhor fazer outra coisa, a gente vai captando, né, às vezes seguir o seu propósito não é o melhor, vai ser médico, advogado, vai ser, né. É. E eu nunca escutei isso, né? Eu sempre falei, não, eu vou atrás do que eu quero. E eu vejo que foi a melhor coisa que eu fiz, porque hoje a vida financeira ela flui, mas ela flui assim de uma maneira orgânica, fazendo o que a gente ama. E se eu tivesse ido para outro caminho, eu ia estar super infeliz. Não sei como ia estar a minha vida, até financeira, né? Porque eu acho que quando a gente está infeliz, a gente não faz a coisa fluir, a gente fica dando murro em ponta de faca, né? Então, quando a gente tira o dinheiro, né, de cima ou de baixo e coloca ele numa energia neutra, então ele é bom, ele tem que vir, mas ele não é o mais importante é o meu propósito, né? A gente passa os desafios, a gente faz o que precisa ser feito e uma hora é aquilo, vem, né? A vida... E outra crença limitante, né, Gabi? Que não é nem só que a arte não dá dinheiro, né? É que se você estiver fazendo o que você ama, você provavelmente vai passar dificuldade. Se você fizer o que dá dinheiro, provavelmente você não vai estar fazendo o que você ama. Isso também, essa cisão, esse divórcio que a gente em algum momento criou como sociedade, de que as duas coisas não podem andar juntas, também é uma crença super limitante, né? Super. E às vezes, assim, a gente se vê nos desafios, nos obstáculos, né? E aí a gente pensa assim, puta, eu devia ter escolhido então o caminho mais fácil, né? E aí a gente às vezes desiste no meio do processo quando a gente estava quase chegando lá, porque eu já quase desisti, né? Teve momentos que eu falei, cara, o que que eu tô fazendo? Sabe, tô aqui batalhando, tô fazendo restaurante, evento, por uma arte que não tá me trazendo, né, uma abundância. E aí eu comecei a mudar o foco, né? Porque o lance da abundância, ele é muito lindo quando a gente entende o que é a abundância. Porque uma coisa eu tinha na minha cabeça antigamente que a abundância era eu ter um carro, eu ter minha casa, eu ter roupa, eu poder viajar, eu poder comprar. E aí depois, quando a gente entra no campo até espiritual, a gente entende que a abundância é você poder viver, é você ter tempo para as coisas que você ama, né? E aí que assim, a fruta, a comida, ela, se você plantar, ela vem do pé. Você não precisa pagar R$ 12 numa caixa de morango. Você pode comprar uma semente e ter morango para sempre, sabe? Você pode criar a sua abundância com a natureza que já é abundante, né? A gente não precisa ficar fechada nos planos que o mundo colocou pra gente. Qual que é o seu sonho? Qual é a sua essência? Você quer um apartamento em São Paulo, numa rotina que, putz, qualidade de vida aqui é caríssima e não tem essa qualidade de vida, né? Você quer um carro que você vai comprar e a partir do momento que você já comprou o carro, você já perdeu dinheiro. Então a gente tem sonhos que eles nos deixam numa mentalidade de escravidão, sempre na falta. Preciso de mais, preciso de mais, preciso de mais. Sendo que a natureza ela é muito abundante. A gente já tem as coisas necessárias, né? E aí como que a gente volta? E aí o livro traz isso. Como que a gente volta às raízes? Para essa vida abundante, para essa vida onde não falta, porque o sol está aí para iluminar, a gente tem água, né? Tem fontes, nascentes de rio que a gente pode pegar nos águas, a gente tem frutas para plantar, folhas e plantas e alimentação abundante se a gente quiser fazer a nossa própria horta. Então você vai para um outro rumo, para um outro caminho, né? Do tipo,
qual que é o seu sonho? Seu sonho é ficar numa empresa ou seu sonho talvez seja outro, né? E se for ficar na empresa, tá tudo certo também, né? Vamos respeitar os sonhos de todo mundo. A Sandra está perguntando, Sandra, o signo dela ela é Sol e Lua em Sagitário com ascendente em Peixes. Sim, Liu, ela é muito paz e amor. Ela é inspiração pura, essa menina. E assim, né? Muito interessante essa coisa quando você traz para a questão da abundância. Existe um cara que eu gosto muito de ler ele, se chama Mike Dooley. E ele fala muito justamente da questão, né, dos processos de manifestação das coisas que a gente deseja, né? De realização dos seus sonhos, de viver os seus sonhos, de como o universo é abundante e tal. E você falou assim. E às vezes acontecem coisas que a gente quase desiste. A gente já desiste, já estava quase chegando lá. E o Mike Dooley, ele fala assim: a gente precisa entender nos processos de manifestação dos nossos sonhos, né? Que se trata, na verdade, de você saber o que você quer, visualizar o que você quer, se imaginar vivendo emocionalmente aquele lugar. E ele fala, todo dia fazer uma pequena ação que te aproxime do seu objetivo. E ele fala assim, a gente precisa ter em mente que quando você está indo para um lugar que você não conhece, você não sabe antes de você chegar que você está chegando. Muitas vezes, porque ele fala assim, você entra no carro, você vai para um lugar que você nunca esteve antes, você vai botar o endereço no GPS e você começa a dirigir conforme te indica o GPS. E se o GPS não disser quantos minutos falta para chegar, você não sabe que você está chegando. Você está atravessando caminhos e universos que você nunca visitou antes. Então, às vezes, a gente está a 5 minutos do destino e a gente fala assim, não, cara, na boa, isso aqui não vai rolar, deixa eu voltar. Quando você estava a 5 minutos de chegar, né? E aí, assim, o teu acidente do joelho, como é que foi isso? Ele funcionou para você nesse sentido de, caraca, isso aconteceu porque estou no caminho errado? Ou como você leu isso? Qual foi o simbolismo disso para você? No começo, foi quando eu pensei em desistir, em primeiro momento. Tanto que a minha última arte dessa época, eu já estava escrevendo no corpo, já estava rolando, mas estava ali ainda desafiador, né? Não estava tendo uma renda com aquilo, estava fazendo por mim mesmo. Só que eu já tinha saído do Discovery essa época, então eu estava assim, já naquele, agora tem que dar certo. E aí, bum, veio o acidente. Então, nesse momento, primeira coisa, eu escrevi assim, é preciso silêncio. E escrevi, e aí eu falei, é preciso silêncio para entender a bagunça que a vida joga pra gente, para entender o caos que acontece no mundo, para entender o caos que acontece na mente, para entender consciente, ego, superego, inconsciente, para tentar entender o que é o universo, para tentar entender o que é ser gente, para colocar a casa em ordem, porque a gente mora dentro da gente. É preciso silêncio para entender o que a vida não explica, o que a gente não entende. O ser humano faz muito barulho. Barulho é importante, mas às vezes a gente não percebe que só é preciso silêncio. E aí postei isso. Jesus Cristo! Gente, vocês ouviram isso? Desculpa. Eu estou toda arrepiada. Gabi, pelo amor de Deus, me manda isso depois dessa live. Que coisa mais incrível. Meu pai Isso do tá no céu. meu livro até, que no livro eu vou não falando em primeira pessoa, mas quem lê vai entender um pouquinho o processo do autoconhecimento e da espiritualidade ali, né? Ele é uma das primeiras páginas do livro. E aí eu escrevi essa arte e parei de postar. Fiquei 10 dias sem postar. E eu comecei a receber muita mensagem das pessoas. Por que você parou de postar? Os seus textos me ajudavam diariamente. Recebi uma mensagem que eu nunca vou esquecer, que era uma menina que falou assim, eu tô no hospital, em tratamento, e o que tem me feito não desistir é ler todos os seus textos. E você há 10 dias que não posta. E aquilo me tocou de uma maneira que aquilo não desiste. Alguém pode estar se inspirando em você? E aí eu tirei força e falei, cara, esse é um propósito. Não, aí foi quando eu encarnei o não importa se isso me der uma renda ou não. Esse é o meu propósito de vida.
E aí foi quando as coisas começaram a fluir. Porque aí eu não estava mais preocupada se aquilo ia gerar uma renda ou não. Eu estava fazendo por mim, pelas pessoas, pela conexão, pelo universo até, né? Então, aí qualquer desafio, você fala, eu passo por isso. Eu passo por isso. Então, E quando eu quebrei, nesses 10 dias que você parou com o objetivo de reavaliar tudo, ou você só parou porque foi uma porrada e você falou, caralho, como é que foi isso? parei e falei assim, você tá viajando, que você foi escrever na pele. Cara, como assim? Você acha que isso ia virar um trabalho? A gente às vezes tem um diabinho, né? Que começa a pôr a Tem, gente esse pra diabinho é lado. um filho da puta, esse diabinho do caralho. Gente, vocês estão na minha página, vocês sabem que aqui eu sou desbocada, ela é um doce, eu não sou não. É, e o teu livro, e quando falou o acidente, que ano foi isso? 2017. E você estava aqui ainda. Tava nos Estados Unidos, tava. E você passou por esse acidente, você atravessou ele sozinha. Graças a Deus, não. Eu Ah, tava com a minha madrinha, nessa época, ainda morava lá. Então, ela me ajudou muito nesse processo, assim. Foi um presente da vida mesmo, né? Eu morava sozinha, então sim, passei sozinha no sentido de morava sozinha. Mas ela foi comigo na cirurgia, ela me acompanhou. Ela, inclusive, que escrevia em mim quando eu precisava escrever nas costas, quando eu queria escrever em lugares que eu não conseguia, ela me ajudou muito. e aí, Gabi, eu te descobri quando você estava fazendo arte o que parecia, desde uma carioca, parecia ser na Lagoa. Boas partes das fotos que você tirava tinha sempre um fundo azul. Bom, eu no meu imaginário eu pensava, gente, ela está fazendo foto dessas pessoas na Lagoa. Eu achava que era Lagoa. Eu sei que você fala aí, super paulista. Não sei se você já morou no Rio, mas eu achava que era Lagoa aquilo ali. Era Lagoa? Não, era lá em Miami. Era Miami. Ah, então, ali eu comecei a te acompanhar. Achava fantástico você escrevendo nas outras pessoas. É, E assim, quando foi que surgiu o livro? Ano passado, né, depois de tudo isso que eu não desisti, e aí eu fui assim, ó, vou seguir o meu sonho é esse, não vou mais desistir, não vou mais olhar para trás, né, vou só agora adaptar, transformar, mas não vou mais desistir, porque uma coisa é também no meio do sonho, às vezes a gente tem que adaptar, né? Aí, se a gente for Tem, sempre muito claro. fechada com a nossa expectativa, o que você quer, a gente não segue, né? Então comecei a ter um pouquinho mais de leveza ali, soltar os movimentos, soltar o controle, confiar na vida um pouco também. E aí eu fiz um ritual de manifestação no dia 31 de dezembro, na passagem de ano novo, de 2018 para 2019. E aí eu fiz esse ritual de Você manifestação, que eu pego é, os... é segredo ou pode contar o ritual, gente? Porque assim, Claro que você pode. manifestou muito. Eu quero manifestar também, Gabi. Bora. Divide aí. Conta o segredo. Além do talento, da doçura e da persistência, compartilha esse ritual, gente. Pelo amor de Deus. É um ritual muito poderoso. Eu faço ele em alguns momentos e, gente, é impressionante, assim, o quanto ele é poderoso. É claro que a gente não coloca tudo no ritual, tem todo o nosso trabalho por trás, né? Nossa ação, nossa intenção, que é o mais importante, o que a gente está plantando dia a dia, que é o que você falou, cada dia um pouquinho. Mas aí eu fiz esse ritual, que é você pegar os 4 elementos. Então, fogo, então você acende uma vela, água, você traz um copo de água, terra, então você pega uma planta, uma semente e um vasinho para você plantar durante o ritual. E ar, que são os exercícios de respiração do ritual. E aí você pega um papel e um lápis, tem que ser lápis, porque o grafite, ele tem um... É melhor que a caneta, né? De vibração até e de como ele vai para o papel. Você pega um lápis e um papel e aí você vai começar a escrever como se você já tivesse conseguido. Então não é eu quero. É assim, eu estou muito grata porque... Tarará, tarará, tarará. E aí eu fui... E aí você tem que sentir aquele momento, que é o que você falou da visualização, né? E eu escrevi uma Porque das não é coisas. aqui, né? É aqui. Se não gerar É, energia daqui, não rola, gente. Conto pra vocês. e uma coisa que eu falo até no livro, sempre bom a gente ver se é o nosso ego
que está querendo aquilo ou a nossa essência? Porque se você manifestar o que você acha que você quer, mas não é a sua essência, é o seu ego ali, tá só no superficial, putz, vai também, às vezes, ficar dando murro em ponta de faca, sabe? Então, assim, E isso será até uma bênção, né? Se você não manifesta algo que é para o seu ego e não para a sua essência, que bom, né? Ainda tem isso, né? Porque o que você está criando para você se você for manifestar desde o ego. Total. Então, o principal da manifestação dos elementos é a gente pedir que seja para um bem maior. Então, tudo que a gente pedir, que não seja bem bom para a gente só, que seja para um bem maior. Então, aí o ritual ele se torna muito maior, muito mais expansão. E a chance daquilo materializar com essa força também, né, divina, que a gente, digamos assim, da mãe natureza de criação, aumenta. Então, para o bem maior, sempre. E aí eu coloquei que eu queria muito, que eu já estava muito feliz e realizada, porque eu tinha lançado o meu primeiro livro e as pessoas estavam gostando e eu estava super feliz e tal. E fui fazendo meu ritual, coloquei da família, coloquei de relacionamento, coloquei tudo que eu queria, né, como se eu já estivesse vivendo aquilo. Passou 4 meses, recebo uma ligação de BH. O Fê, ele tem até o Fernando Surré, o Instagram dele, também escritor, me liga e fala: Gabi, a gente está fazendo uma coleção de artistas que nunca lançaram livros e a gente quer te convidar para lançar seu primeiro livro. E aí eu falei: oi, tipo... E assim, livro normalmente... eu não estava nem acreditando na hora. E livro normalmente você desembolsa, né, um investimento. E a proposta deles era eles fazerem o investimento e depois... Então, assim... Era tudo como perfeito, perfeito. E depois a gente fez uma proposta de parceria, onde depois a gente dividia, mas que eles fariam isso, esse investimento inicial. Então eu não precisava desembolsar, porque eu ainda não estava tão bem, né, monetizando ali com a arte. E eu falei, meu Deus, que loucura! E aí foi ano passado mesmo que eu consegui começar a fazer o trabalho virar uma renda. Então, foi em 2019 e agora 2020 deu uma alavancada muito boa, principalmente pelo livro, né? E aí eu lancei, foi 3 meses do processo. Eles falaram, vamos lançar seu livro esse ano ainda, você vai vir para o Brasil e a gente vai lançar. E eu estava morando em Miami e eu falei, caramba, então eu vou ter que largar tudo aqui para recomeçar no Brasil, porque pelo visto que eu ainda estava em processo, se eu saísse do país e ficasse mais de tanto tempo fora, que é o que eu precisava ficar para ficar aqui um tempo com a família também, eu perdi o processo do visto. Peraí, você estava aqui com que visto? Estava com green card? Não, eu estava ainda em processo de pegar visto. Tá. Não tava e aí, visto. Isso foi ano passado? Foi ano passado. Então, ano passado você estava morando aqui? Tava. Até novembro. Lil, esse ritual que ela falou, a Lil tá perguntando se você não pode fazer esse ritual a qualquer hora. É bom fazer na lua nova. Ela fez esse ritual no final do ano, mas eu vou contar um segredo para vocês. Nunca não sabia da questão dos elementos. Mas eu faço isso como ritual de manifestação quando eu quero. É sempre chegar uma coisa, você chega, faz a tua meditação, se conecta com você, senta e é isso aí. E se imagina escrevendo uma carta sobre exatamente a vida que você está vivendo, que você ama tanto, mas assim, vive essa vida. De novo, não é na cabeça, é no coração. Entendeu? E assim, é fantástico, porque você vai escrevendo e você vai descrevendo, e cara, e dá aquela alegriazinha aqui que você sorri. E aí, o que eu faço é que eu mantenho um diário do lado da minha cama, que eu escrevo nele cartas para o universo, literal. Eu escrevo, querido universo, olha só, parada é a seguinte, tá dando certo isso aqui não. Bora ajudar aqui.
Entendeu? Querido universo, preciso de uma resposta. Querido universo, muito obrigada, tô super feliz. Cara, é um bate-papo. E eu juro pra você, Gabi, pode me chamar de louca, mas eu acho que se eu botar por escrito no caderno ou no meu quadro de manifestação, eu acho que plasma no universo e que as boas energias são... Eu acredito piamente nisso. Com Juro pra certeza. você. Inclusive, dentro do campo espiritual, né, eles falam que toda vez que você escreve, você já materializou de certa maneira. Por isso que quando você vai num médico e ele escreve a doença que você tem, é perigo, porque aí você... Então, assim, não deixar isso acontecer, porque quando escreve, você toma para você. A doença é minha. Enquanto você não escreve, ela não é sua. Então, se afasta daquilo, né? E isso serve para tudo na vida. Gabi, escuta, todo mundo vai rir de mim. Se isso é verdade, gente, eu tô bem. Eu tenho no meu quadro de manifestação, no meu quarto, meu sonho é fazer uma live com o Fábio Porchat, né? Aí eu botei lá no meu quadro de manifestação, live com o Fábio Porchat na próxima quinta. Meu marido chegou e falou assim, gente, você vai fazer uma live com o Fábio Porchat na próxima quinta? Falei, vou. Ele falou, mas a gente vai estar viajando na próxima quinta. Eu falei, sim, mas eu vou fazer uma live com ele. Ah, mas como assim? Vai fazer desde o México? Eu falei, não, falei que é na próxima quinta, não falei em que quinta, mas vai ser na próxima quinta, porque quinta é um bom dia de live. E ele vai querer fazer a live comigo. Tá escrito no meu quarto, amor. Tá lá, entendeu? Tá manifestado. Todo dia eu olho para aquilo ali. E vai acontecer, Gabi, tu vai ver, hein? Tu vai ver. É isso. E aí tem um processo muito importante, que é, fez o ritual, e aí, só falando dos elementos, né? Os elementos a água é a última coisa que você vai beber. Então, depois que você finalizou o ritual, você vai tomar toda aquela água com toda aquela energia. A vela, no meio do ritual, enquanto você estiver escrevendo, escreveu aí algumas coisas já que você já está sentindo, olha para a vela e faz a meditação do fogo, que é olhar para aquela chama e ativar o chakra do plexo solar, que é o nosso fogo de ação, que é o nosso poder pessoal. Então, você vai captar aquela essência do fogo para o seu poder pessoal, para essa manifestação. Aí, depois, você escreve mais algumas coisas e aí você vai plantar. Então, você vai plantar com essa sensação, porque você vai nutrir essa planta e ela vai crescer junto com a sua manifestação. E aí, você faz um exercício de respiração para deixar para trás tudo o que você precisa deixar para isso acontecer. E aí, você finaliza lendo. E aí você toma água. Gabi, gente, olha só, segredo, tá? Se tem que plantar para a planta crescer, eu escolheria uma planta que seja para todo o clima e que cresça rápido, gente, porque vamos manifestar. Não vai plantar uma árvore, não, gente. Vocês não querem manifestar o sonho de vocês 30 anos. Busca uma planta lá, uma semente que possa crescer rápido, tá? Por favor. E outra coisa, um outro processo de manifestação que eu faço, e aí trabalhando com crenças limitantes, e eu já fiz algumas vezes, eu uso algumas técnicas, né? Eu uso o tapping, às vezes, para liberar crenças. Mas um outro que eu gosto é a descrever a minha crença limitante num papel, e eu sei que existem opiniões controversas a respeito disso, então eu quero a sua. Eu escrevo num papel e eu queimo ela no fogo. Maravilhoso. Gosta? Funciona? Tô bem? E você pode fazer isso com medos também, né? Isso, com medo, exatamente. As crenças limitantes não é. Eu não queimo o que eu quero alcançar, não. Eu queimo o que eu quero queimar, o que eu quero entregar para o universo transmutar. Sabe? Tipo, leva de mim. Completamente. O fogo, quando você usa ele para manifestar, é normalmente quando ele tá numa vela ou quando ele tá numa fogueira, né? Porque daí você vai usar aquele fogo de ação. Quando você queima o papel, é realmente assim, o que vai ficar para trás. E uma coisa que é muito importante na manifestação é, depois que manifestou, desapeguei. Não vou ficar pensando nisso. Não vou ficar o tempo inteiro, porque a gente afasta tudo que a gente apega. A vida, ela quer mostrar pra gente não criar karmas de apego. E é muito importante uma coisa também. Toda vez que você for manifestar, nunca manifestar uma pessoa. Então, é sempre a característica daquela pessoa. Então, você não vai falar, eu quero fulano. Não, eu quero um cara sensível, amoroso. Você vai manifestar sempre características. A casa, mesma coisa. Eu não quero uma casa igual a de tal pessoa. Não, eu quero uma casa assim, assim. É sempre características e sempre sensações. Eu estou feliz,
eu estou realizada, eu estou em paz, eu estou tranquila, Total. sabe? Então, é sempre sensações e características e o desapego. Isso. E, assim, o desapego, gente, assim, complementando o que a Gabi está falando, e me corrija se você discordar, tá, Gabi? Mas é porque eu tenho, esse ano, com o Netuno muito forte no mapa, eu embarquei neste universo da energia e da manifestação, né? Tentei entender Netuno de outro lugar e está me funcionando muito bem. Porque, como eu sempre falo, né, os planetas são energias, eles podem funcionar a seu favor ou contra você. É uma questão mais de consciência e intenção, uso intencional. Mas, assim, uma questão de não manifestar pessoas, gente, por dois motivos. Primeiro, porque você restringe muitas opções do universo, amor. 7 bilhões de pessoas versus o fulano, em primeiro lugar, tá? Ou a fulana. O outro lado você não pode manifestar passando por cima do livre-arbítrio do outro, tá? Exato. Isso é magia negra. Então, assim, não, gente, é não, 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 total. E a questão da casa é a mesma coisa, passa pelas opções. Você fala assim, eu quero a casa XYZ, de repente o universo tem uma casa 30 vezes melhor do que aquela para te dar. Mas você não recebe a casa 30 vezes melhor porque tu tá focada naquela. E aquela, amor, você restringiu as opções do universo inteiro a uma. Então, assim, não. É isso, é como você quer se sentir, né? Não passa por cima do livre-arbítrio de ninguém e não restringe as suas opções. Total. Entendeu? Por exemplo, não pensa assim, cara, eu quero encontrar a casa tal pelo valor tal e receber o dinheiro tal para pagar a casa. Sabe por quê? Você está determinando que você vai ter que comprar a casa. E se você puder ganhar a casa, amor, não pode? Você já retirou isso do caminho? Então, assim, o negócio é manter as opções em aberto e ser muito específico no detalhe do que você quer, né? Para gerar aquilo para você, mas desde um lugar de abundância. E a questão do desapego do resultado passa mais ou menos pelo mesmo lugar. Primeiro, que se você está apegada à manifestação, já mostra uma falta de confiança da sua parte. Né? E o universo, ele não pega o que você fala, não. Ele pega o que você fala, o que você pensa, o que você sente. Então, A assim. intenção. Exato. Então, assim, não, vou lá fazer o ritual da Gabi de manifestação, show de bola, tal, não sei o quê. Mas aqui dentro, no fundo, eu sei que eu não vou receber nada daquilo, gente. É óbvio. Porque no fundo, eu sei que eu não mereço. Acabou, amor. Não tem ritual que você faça que vai te trazer. Porque o universo vai escutar tanto o ritual quanto a sua crença. As duas coisas igualmente. Então, é muito importante trabalhar nas suas crenças limitantes. E aí, Gabi, eu vou fazer o gancho para uma outra coisa que eu sei que você entrou agora esse ano, que eu já me aventurei curiosamente para explorar mais o assunto, mas tive algumas dificuldades, e vou deixar você tomar o trono e falar, que é o Theta Healing. Me conta um pouco do Theta Healing, como é para você, enfim, me conta um pouco da tua experiência. Primeiro, fiquei curiosa com qual foi a sua dificuldade. Olha só, porque eu venho nesse processo da questão da manifestação. Eu comecei mais esse ano, mas eu venho nesse processo de explorar o universo e identificar, né? Tá. Então, de repente, tem uma outra parte, um outro lado, tem questões aí que eu não entendo. Vamos ver como é que funciona isso. E assim eu cruzei com o Theta Healing, tá? E achei muito interessante. Eu acho que os princípios do Theta Healing, ele tem muito a ver com princípios que eu acredito muito a respeito da vida em energia, né? Que dentro do meu sistema de crenças funciona muito bem com a astrologia, funciona muito bem com psicologia e funciona muito bem com o universo. Eu não sei se eu sou espiritualista, nem espiritualizada, mas eu sei que, vamos dizer assim, eu não preciso do lado espiritual para explicar por que energia funciona, por que a gente materializa. Me parece muito básico, muito óbvio. Qual é a minha dificuldade com o Theta Healing? A pessoa que está fazendo leitura de futuro para mim. A pessoa que está fazendo identificação de crença, o que quer que seja,
Até que ponto as crenças daquela pessoa não estão interferindo na leitura energética? Então, eu trabalho com o Teta de uma maneira um pouco diferente, porque eu acredito que cada técnica que a gente aprende, a gente pega o melhor dela, o que faz sentido pra gente, e quando a gente não se fecha, né, naquela metodologia, naquilo que, né, muita gente está fazendo, e cria a nossa própria forma de guiar uma terapia com a nossa essência, né, eu acho que ela ganha força. Hoje eu atendo no Teta, principalmente na pandemia, aumentou super a agenda e eu tenho tido um feedback bem positivo. Primeiro, eu não faço leitura de futuro no Teta Healing. O que Por quê? Porque eu acho que o propósito não é você saber o futuro, é você entender o presente. Porque se você entende o presente, você não se preocupa mais tanto com o futuro. Você confia, você entrega, você trabalha no hoje, você planta sua semente e as coisas vêm. Então, você tira a ansiedade de ficar querendo saber sobre o futuro, sabe? Eu acho muito melhor você fazer o mapa dos trânsitos para entender como lidar com o que vai acontecer no céu do que você saber o seu futuro exatamente, sabe? Então, eu não trabalho com leitura de futuro, eu trabalho muito mais com o que a pessoa está trazendo. Então, assim, eu guio uma técnica meditativa e aí eu coloco a pessoa imersa numa meditação e começo a fazer perguntas onde ela vai encontrar a resposta. Eu não vou falar nada, porque com certeza, se eu falar, eu posso influenciar. Quem vai falar Essa é a é ela. questão. É. Eu só vou guiar. Então, eu vou guiando com perguntas. Como você está se sentindo? Qual foi a primeira... Então, vou guiar uma coisa rapidinha para vocês entenderem bem basicamente como funcionaria. O Uma que pessoa é o chega... Theta Healing, Gabi? Você consegue me explicar de forma simplificada o que é o Theta Healing? É uma técnica meditativa que faz a gente conseguir acessar o seu subconsciente. Então, através de perguntas, e é sempre a primeira coisa que vem na cabeça. Primeira coisa que vem na cabeça. E aí você vê qual que é a sensação, qual que é a emoção, quando foi a primeira vez que a pessoa sentiu aquilo, para a gente identificar a raiz das crenças dela. Então, aí a gente transforma e ressignifica, e ela termina a sessão com um trauma ressignificado, com uma raiva liberada, com uma mágoa que ela tira dela. E aí a vida dela começa a fluir muito melhor. Então eu trabalho muito seguindo essa linha. E aí, só para falar rapidinho como funciona, por exemplo, você chega e fala assim, Gabi, eu tô me dando muito mal com meu profissional, vamos pro que a gente estava falando. Não consigo manifestar, não consigo encontrar meu propósito, minha vida financeira tá escassa. Ela chega com essa questão. Primeira coisa que a gente pergunta é: o que você quer trabalhar nessa sessão? Ela fala assim: meu trabalho, que não tô tendo. Não tem propósito e eu não tô tendo uma vida financeira boa. Tá, e qual que é o pior de você não ter uma vida financeira boa? Primeira coisa que vem: eu não consigo comprar o que eu quero. E qual é o pior disso? Eu me sinto impotente. E qual que é o pior disso? Eu acho que eu não sou capaz de nada. Quando foi a primeira coisa que vem, que alguém te disse que você não era capaz ou que você sentiu que você não era capaz? A pessoa vai lá na infância. Quando eu tinha 7 anos, meu pai falou que eu fiz uma coisa errada que eu não era capaz. Aí a gente vai ressignificar aquela situação. Então a pessoa vai colocar o pai dela na frente dela, vai conversar com ele. Muitas vezes acontece assim, mulheres que reprimem o lado feminino porque o pai foi muito duro e exigiu muito, exigiu uma ação, exigiu muito do masculino daquela pessoa, porque a gente tem masculino e feminino. E ela, para ter a aprovação do pai... Sol e Lua na astrologia, né? Sol e Lua, isso aí. E aí a gente vai reprimindo aquela energia feminina, muitas vezes pelo mundo também patriarcal que a gente vive. Então você vê muita mulher com a energia feminina completamente reprimida, sem o poder de nutrir, sem o poder de manifestar, sem o poder pessoal do fogo feminino, porque reprimiu aquilo dentro. Então a gente resgata esse feminino. Então eu trabalho sempre com processos muito mais emocionais, muito mais de resgatar a sua essência do que de qualquer outra coisa, porque no fim você percebe que aquele problema que você achava, a raiz dele não é aqui, não é que você não consegue manifestar, não é que você está com problema financeiro, você estava às vezes com problema de autoestima, ou às vezes você estava mais embaixo achando que você
não era capaz, ou ainda mais ainda achando que dinheiro era sujo, por exemplo. Você tinha uma crença de que todo mundo que tem dinheiro é superficial ou é corrupto, que é uma crença da América Latina, né? Muito grande, que quem tem muito dinheiro ou roubou, ou é corrupto, ou é superficial, ou E só por isso o é. dinheiro é sujo. Por isso o dinheiro, a gente atribui um valor muito negativo a dinheiro, né? Quando o dinheiro, na verdade, é neutro, gente. É O neutro. dinheiro é o que você faz dele. O dinheiro é neutro. Exato. E aí encontra o propósito para esse dinheiro. Então a gente ressignifica bastante coisa com o teto. É bem poderoso. As pessoas saem assim. Ontem eu fiz algumas sessões e no final eu recebi uma mensagem agradecendo, falando: eu nunca imaginei que eu ia chegar nesse lugar. E a gente acessa coisas tão pequenas. Às vezes é uma coisa que aconteceu na escola com uma pessoa que você nem lembra. Sabe? Então isso é muito poderoso. Eu trabalho com o Teta seguindo muito mais essa linha. E aí, na última sessão, quando a pessoa ela já está pronta com as ferramentas dela, aí a gente faz uma sessão de manifestação junto, para depois ela ter essa bagagem para ela seguir sozinha também. Gabi! Meu Deus, olha só. Então, é um processo, na verdade, terapêutico, né? Só que talvez acelerado. Foca muito, porque ele trabalha com você no estado alterado de consciência, que seria o estado teta, né? Exatamente. Que você leva a pessoa por ressonância, segundo as palavras que eu li e aprendi a respeito, você leva a pessoa àquele estado e ali vocês trabalham. Eu Não é não levo por isso? ressonância, eu levo por guiar mesmo. Muita gente entra em teta, muitos terapeutas, eles entram em teta, eles fazem meditação. E aí, quando a pessoa entra na sessão, ou vem chegar na sessão, eles colocam ela energeticamente nessa onda. Eu gosto de entrar em teta, e quando a pessoa começa a sessão comigo, eu guio ela para ela entrar em teta, para ela entender como que é esse processo, para ela poder fazer depois sozinha. Porque eu acho que, assim, o verdadeiro mestre é aquele que faz o aluno ser melhor que ele. Se eu faço ela ser refém da minha sessão e sempre precisar de mim, eu não estou ensinando nada. Eu estou falando que o poder dela está no externo. E o que eu quero mostrar? Que o poder dela está dentro dela. Né? Ela só precisa aprender as ferramentas. Acho que é mais ou menos. Acho que foi essa experiência que você teve comigo também, fazendo mapa, né, Gabi? De sair Com, com ferramentas, né? com Isso é tão bonito, sabe? Porque você parte desse lado aí, você fala assim, cara, né? Eu quero que a pessoa se empodere, eu não quero que ela dependa de mim. E é por aí, né? A gente ajuda a pessoa a se empoderar. E vem cá, Gabi, me diz outra coisa sobre o Teta. Você falou assim, depois que a gente faz as sessões, quantas sessões? Eu só atendo com um mínimo de 4 sessões. E na pandemia eu estou fazendo um preço bem acessível, inclusive eu tenho aberto para as pessoas pagarem o quanto elas podem, o quanto é confortável, porque eu acredito que esse é o propósito da gente se ajudar. Graças a Coisa Deus a mais vida linda, está gente. Você é muito trazendo esse. linda, Gabi. Você é muito linda, é muito fofa, gente. Que é isso? Pessoa maravilhosa. Porque eu quero que as pessoas saibam mais sobre a técnica, porque realmente tem um tabu grande em cima do Theta Healing, muitos profissionais que estão desviando um pouco, talvez, do caminho, assim, muito mais para a leitura de futuro, por exemplo, que se você pegar a Muito. essência do Theta, ele não é essa, né? É a Tanto é que foi a ressignificação. primeira coisa que eu falei pra você. Exato, a Sim. única coisa que eu falei pra você do Teta, a leitura de futuro, porque foi a única coisa que, sabe, me trouxeram. E até quando, nesse processo de identificação de crenças, eu me senti muito. E aí também é difícil, né? Eu me senti muito conduzida. Sabe, eu senti assim que eu tinha. As pessoas estavam me fazendo tipo leading questions, né? Aquelas perguntas que não são perguntas, que na verdade estão buscando uma certa resposta específica que ela já tem em mente que eu vou dar para aquela pergunta, entendeu? Outra coisa, Gabi, você funciona, quando você faz no Teta, você é daquelas que acha que a razão do motivo da crença de agora está em vidas passadas e você vai lá em vidas passadas? Como é que é isso? Não, eu trabalho muito com essa vida, né? Óbvio que tem crenças que são históricas e tem crenças que estão no campo de todo mundo. Então a gente libera crenças a nível também histórico, né? Porque, por exemplo, se uma pessoa, o dinheiro, por exemplo, ele é uma coisa que não é de uma pessoa só. Ele está no coletivo. Então tem crenças coletivas e tem crenças individuais e tem crenças, claro, a nível de alma. E isso a gente limpa, mas eu não vou muito em vidas passadas. Nunca fui, pelo menos nos meus processos, trabalho muito com essa vida.
trabalho muito com a infância da criança, mas no momento de fazer o comando para liberar, eu falo que estejam em todos os tempos e espaços, né? E aí a gente visualiza esse ser multidimensional que a gente chama, né? Que a gente está em muitas dimensões ao mesmo tempo, né? E aí a gente faz esse comando, mas para acessar memórias, eu trabalho com essa vida. E o mais longe que eu vou é o útero da mãe. Então, a pessoa coloca, às vezes, a pessoa no útero da mãe. E é muito intuitivo o processo. Porque, às vezes, você pergunta assim, você tá ali na barriga da sua mãe tá com 4 meses grávida de você. Você consegue ver isso? Tem gente que tem barreira com a mãe e não consegue nem ver a mãe. Tem gente que consegue, fala, consigo. Você consegue tocar na barriga e enviar amor incondicional para você no ventre? Tem gente que não consegue tocar. Tem gente que consegue. Então, você vai guiando o processo e vendo onde tá as dificuldades da pessoa, né, naquele processo, porque aí você vai entendendo como guiar. E aí, quando você chega e a pessoa consegue estar lá na barriga da mãe, você pergunta, tá gostoso ou tá desconfortável? E aí, tem gente que fala, teve um processo muito bonito que aconteceu, inclusive, comigo. Minha mãe, quando eu fui para a barriga da minha mãe, numa sessão de teta, uma das primeiras sessões, eu sentia que ela estava enjoada. E eu estava me sentindo mal por ela estar enjoada. E então eu ficava sem fazer nada porque ela estava enjoada. E aí ela falou assim, mas ela vai perguntando, e você se sente responsável por esse enjoo? E eu falei, sim. E o que você quer fazer por esse enjoo? Não sei o quê. E aí no fim, eu cheguei na raiz, que era alguma coisa que me incomodava, que eu sempre me sentia responsável por como as pessoas se sentiam ao meu redor. E aí, principalmente se eu tava numa festa, eu queria que todo mundo estivesse bem, porque eu achava que se eu tivesse feito alguma coisa, sabe aquela coisa que qualquer coisa você sente culpa, mas você quer que todo mundo esteja bem, você sempre acha que você podia ter feito. E aí depois desse processo, você desapega tanto, você fala, cara, cada um é responsável pelo que sente. Então, quando a gente sente dentro da gente, é muito mais fácil do que você ouvir alguém falando, olha, cada um é responsável pelo que sente. Entendeu? Quando você fala para você, quando você entende, quando você sente, o processo realmente acontece. E é isso que a gente trabalha no Teta. Gabi, deixa eu te perguntar duas coisas, porque eu acho que daqui a pouco o Instagram vai chutar a gente. Acho que a gente tem mais ou menos uns 3 minutos. Deixa eu te perguntar duas coisas. Você pensa em ensinar esse Theta Healing que você pratica em algum momento? Eu só fiz curso para atender, né? Eu não fiz curso para ensinar. A Ensinar. Diana, cara, eu não sei se eu vou chegar no. Eu acredito que pode ser, pode ser. Mas Porque eu vou eu te sou dizer muito. que eu estaria interessada em aprender este Theta Healing que você pratica. Essa é a minha primeira pergunta. A segunda, na verdade, eu tenho 3 perguntas. A segunda pergunta é: se alguém quiser marcar uma sessão de Theta Healing com você, como é que eles fazem? Aonde eles vão? Pode ir no meu site, gabiartes.com, e tem a ficha de anamnese, que é a primeira coisa. A pessoa responde aquela ficha, eu entendo um pouco melhor dela, e aí tem ali, ela vai deixar o telefone e eu vou entrar em contato. Ou me manda um direct no Instagram, fala que está interessado, a gente conversa. Como eu falei, eu faço um mínimo de 4 sessões, porque em uma sessão a gente só vai começar o processo. Em 4, a pessoa está pronta para seguir com as ferramentas. Então, em uma sessão, sabe, é muito utópico você chegar para a pessoa e falar, em uma sessão você vai estar resolvida desse problema. Não. E principalmente assim, a terapia começa quando as 4 sessões terminam. Porque aí é quanto tempo você mantém essas ferramentas, você se mantém no centro, quanto tempo você leva isso para sua vida de maneira prática, né? E a sessão de manifestação ocorre na quarta sessão. Na quarta, tem gente, por exemplo, a Jana, que falou a melhor escolha que fiz na vida, eu fiz o Teta nela, né? Ela acompanhou. Ela, na quarta sessão, não estava ainda querendo fazer a manifestação, ela ainda queria trabalhar mais alguma coisa. Então, a gente fez a quarta e a gente foi para a quinta. Eu faço um mínimo de 4, porque menos que uma, menos que 2, eu acho muito pouco, né? Mas depois da quarta sessão, você tá pronta e depois você pode fazer por demanda. Gabi, quero mais 2 sessões. Ou quero fazer daqui 3 meses mais uma. Ou não, tô pronta para seguir. E aí vai pelo que a pessoa sente, né? Gabi, quero fazer Theta Healing com você. Ah, Faz em vamos! mim, por favor, faz. Poxa vida, Gabi, eu faço mapa para você. Eu faço todos os teus mapas que você quiser, da tua vida, da tua família, todo mundo, Gabi, por favor. Quero ter essa experiência com você, porque realmente não fiquei com uma boa experiência do Theta Healing. Mas acho que tem algo ali que é valioso, entendeu? Eu acho só que eu não fui tocada da maneira correta. Só isso, sabe? E aí eu acho que, de repente,
pelo que você me falou, eu vou ter a oportunidade de ter uma outra experiência que está mais alinhado com o que eu acredito através de você, entendeu? Gente, falta. Ressignificar. Exato. E eu sou uma pessoa que eu ofereço terapia, então me vejo muito responsável por eu estar no meu melhor sempre, entendeu? Faltam 30 segundos, Gabi. Últimas palavras. Gratidão, só tenho gratidão por Gabi, vocês, por todo mundo. cara, eu não sei, olha, eu me sinto abençoada de ter te encontrado, do personagem ter conectado a gente. Acho que você é uma pessoa maravilhosa. Muito obrigada por ter vindo. Cara, você é uma pessoa de muita luz. Eu amo você. Muito obrigada, Gabi, por estar aqui, tá? É super Mua! recíproco.